Olá! Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio da nossa série de Imposto de Renda Pessoa Física. No episódio de hoje iremos falar sobre isenções na apuração de ganho de capital. Agradeço a presença da doutora Tailane Moreno Delgado Moro, sócia e advogada da Amaral e Asbeck, e também do João Eloy Olenick, que está aqui para contribuir conosco, especialista na área. Para começar, João Eloy, como funciona o imposto de renda sobre ganho de capital no caso de desapropriação? No caso das desapropriações, que nada mais é do que o governo, ou federal, estadual ou municipal, ele paga um valor para usar o seu imóvel para passar uma via pública ou alguma coisa assim. Então você fica sem o seu imóvel, mas recebe um valor de indenização do Estado. Até o ano passado, 2017, tínhamos a isenção, nesse caso, somente para os imóveis desapropriados, com a finalidade da reforma agrícola ou a reforma agrária. A partir deste ano, foram incluídos todos os imóveis que sofrem de desapropriação. Então, a partir de 2018, todos os imóveis que são desapropriados, o valor da indenização recebida ela é isenta. Doutora Tailane, no caso de permuta, de torna, como que fica a questão da tributação para fins de imposto de renda pessoa física? Olá, Sabrina, tudo bem? Então, esse assunto é interessante porque algumas pessoas realmente têm essa dúvida com relação à torna. É muito comum no caso da permuta, então sendo direta, a permuta em si, ela não é suscetível ao pagamento do imposto de renda. Em regra, se você for ver, a permuta em si, ela é considerada como uma aquisição e alienação recíproca de bens. Então, teoricamente, ela estaria sujeita a um ganho de capital. Só que a lei, ela traz essa hipótese como uma exceção. Então, repetindo, então a permuta, quando eu tenho um imóvel permutando com outro imóvel, ele é isento, tá? Porém, quando eu tenho uma diferença, essa diferença de valor, ela sim, que é chamada de torna, essa torna, ela é sujeita à tributação. Ainda nesse sentido, João Eloy, quais seriam os limites de isenção para alienação de bens de pequeno valor? Nós temos aí os limites de isenção colocados já desde 2005, eu acho até com valores bastante desatualizados, né? Nós temos 13 anos já de não atualização desses valores. Hoje os valores que estão valendo para essa questão são, no caso de você ter venda de ações no mercado de balcão, ou seja, na Bolsa de Valores, o limite é R$20 mil mensal. E o outro limite é de R$35 mil para os outros ganhos de capital, ou seja, a venda de outros tipos de bens e direitos que não sejam ações negociadas na Bolsa de Valores. Doutora Tailane, em relação ainda a isenções, teria alguma hipótese no caso de alienação de imóveis? Então, no caso de alienação de imóveis, Sabrina, seriam 3 hipóteses em que o RIR, né, ele aponta que seriam isentos quando é o imóvel próprio, tá? Então, o que acontece? A pessoa tem um único imóvel cujo valor é até R$440 mil. Esse imóvel, em caso de alienação, ele estaria isento de você fazer a declaração de ganho de capital, por causa do valor. Mas tem mais um acréscimo, não basta só o valor do imóvel. A pessoa não pode ter realizado esse tipo de transação nos últimos 5 anos. Então, isso é uma hipótese, tá? A segunda hipótese de isenção é com relação ao prazo. Então, eu tenho um imóvel que eu faço a venda desse imóvel, eu tenho até 180 dias para comprar um outro imóvel. Se eu utilizar esse prazo de 180 dias, eu não preciso fazer o recolhimento do tributo sobre o ganho de capital, porque eu comprei um outro imóvel nesse montante, tá? Então essa é a segunda hipótese. O imóvel tem que ser para domicílio, né? Desde que seja para domicílio. E tem a terceira hipótese,
que é imóveis adquiridos até 1969. Então, qualquer tipo, independente do valor ou independente de como foi a operação na época, esses imóveis eles já são isentos, tá? Então, nesse caso, você também não precisaria fazer a declaração. Então, resumindo, 3 hipóteses: limitação com 440 mil sobre o valor do imóvel, com aqueles detalhes que eu já expliquei. O segundo caso, você comprar outro imóvel em 180 dias. E o terceiro caso, que seria imóveis adquiridos até 1969. Se o João quiser gostaria de fazer um complemento com relação à questão do limite dos 440 mil. Primeiro, esse imóvel, tá, ele tem que ser o único imóvel do contribuinte. Ele não pode ter outro imóvel, senão ele não pode utilizar essa regra da isenção desse limite. E ele não pode ter feito nenhuma transação de imóvel nos últimos 5 anos. Não a questão de usar os 440 mil, mas venda de qualquer outro tipo de imóvel. Isso que tem que ficar bem claro. Né? Uhum. Doutora, existe tributação de imposto de renda em caso de indenização por sinistro de bens ou furto? Nesse caso, Sabrina, não existe a tributação. E é importante dizer o porquê, porque esse valor ele é considerado uma indenização. Então não existe o acréscimo patrimonial, é uma reposição de um valor que se perdeu em virtude do furto ou do roubo ou do sinistro. Então a seguradora, qualquer valor que você receba a título de seguro, ele está recompondo algo que você perdeu, então você tinha. Então não há nessa hipótese esse ganho. Então por isso a legislação isenta do pagamento. João Eloy, para a gente arrematar aqui esse nosso episódio, no caso de não pagamento de imposto de renda sobre ganho de capital dentro do prazo que a Receita institui, como que fica a situação do contribuinte? Essa é uma questão muito importante porque é muito recorrente acontecer isso. Nós vemos aí muitas pessoas físicas por realmente ignorância no sentido de não saber o que tem que fazer, vender bens, ter ganho de capital e simplesmente não fazer o preenchimento, né, da demonstração do ganho de capital, que é obrigatório fazer durante o ano e não no final do ano quando vai fazer a declaração. Então como é que deve funcionar? Da seguinte forma: se eu tenho um bem e vendo ele durante o ano, seja lá vamos supor agora nós estamos aí no mês de abril, tá? Eu vendi agora meu bem no mês de abril. Então o que a legislação diz? Eu tenho que fazer a apuração do ganho de capital, né, através do que? Do GCAP, que é um aplicativo que eu baixo, um download da Receita Federal, que ele vai calcular para mim o ganho de capital e já vai calcular inclusive o imposto que eu tenho que pagar e o DARF que eu tenho que recolher. Qual é o prazo desse recolhimento? Até o último dia útil do mês seguinte ao da alienação. Então, vendi agora, em abril, eu tenho até dia 31 de maio, o último dia útil do mês de maio, para fazer esse pagamento do DARF do ganho de capital. Qual é o ganho de capital? É, em valores menores, 15% sobre o valor do ganho de capital. Por exemplo, eu tive um ganho de capital de 100 mil reais, eu vou ter que pagar 15 mil reais no DARF. O que acontece na prática? Muitas pessoas esquecem, entende, de falar para o contador ou para quem faz a declaração que teve um ganho de capital e uma venda, uma alienação de um bem. E vai fazê-lo só no final do ano por ocasião da declaração de imposto de renda. Tudo bem, vai fazer, mas infelizmente vai ter que pagar esses 15 mil, né, que ela já deveria ter pago lá no mês de maio, ela vai pagar em dezembro ou janeiro, ou fevereiro, quando ela for fazer a declaração. Aí você vai ter o quê? 20% de multa, mais acréscimo da Selic. E o sistema da declaração do preenchimento do ganho de capital não faz o cálculo do DARF nesse caso. Você vai ter que ir em um outro sistema da Receita, chamado SICALC, e lá sim você vai emitir o DARF com os acréscimos e daí fazer o pagamento. Esse ponto levantado pelo João Eloy é interessante porque, embora não seja um caso específico de isenção, é algo que a gente tem visto ocorrer
com frequência. Então a pessoa realmente só vai se deparar que ela deveria ter declarado num prazo diferente quando ela chega para o contador dizendo para ele, né, Jô? Na hora da declaração. Na hora da daí, declaração. Daí ela falou, não, mas eu vendi lá em março e tal. Eu falei, mas daí? Não fez o ganho de capital? Eu não fiz. Então, eu tenho que fazer agora, mas você vai ter que pagar os acréscimos. Então, por isso que foi interessante essa pergunta, embora o tema de hoje não seja isenção, é interessante porque é algo recorrente. Muito recorrente. Então, a gente fecha aí com um bom esclarecimento para quem está assistindo. Agradeço novamente os nossos entrevistados de hoje. Agradecemos a oportunidade. Acredito que para o contribuinte fica a missão de ter bastante atenção com os prazos estabelecidos pela Receita Federal, tanto em relação à declaração do imposto de renda, quanto com relação às obrigações que falamos aqui hoje. Esse foi o nosso episódio. Peço que vocês continuem divulgando os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal e muito obrigada!